Oi, tudo bem? Estamos aqui com mais um Papo Reto com Gilberto. O último foi um sucesso, muitas perguntas foram enviadas pelo nosso WhatsApp, mas pode ficar tranquilo que você vai ser respondido. Gilberto vai chegar lá e vai te mandar um zap lá no nosso número, 99685-4440. E vamos para mais um Papo Reto com Gilberto. O tema de hoje é cirurgias eletivas e estamos com vários convidados especiais para falar com a gente sobre esse assunto. Vamos lá? Se apresenta pra gente, Caroline. Boa noite, meu nome é Caroline Dobbs, eu sou estou como secretária adjunta de gestão hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Boa noite, Fabiana Bardi, estou como secretária adjunta do Complexo Regulador da SES Mato Grosso. Boa noite, meu nome é Eduardo Garcia, eu sou cancerologista e estamos aqui para tentar ajudar nessa conversa. Estamos aqui com Gilberto Figueiredo, que é ex-secretário de Estado de Saúde, secretário de Educação, vereador por Cuiabá e ex-diretor do Senai. Boa noite. Boa noite, Leilane. Boa noite a todos os nossos queridos convidados. Hoje nós temos aqui um debate, um bate-papo, um assunto que é importantíssimo nesse momento, né? No momento que nós estamos ainda atravessando por uma pandemia, em que o país, o Ministério da Saúde, por força da pandemia, teve que suspender as cirurgias eletivas, o que agravou muito a vida das pessoas, as doenças que já existiam e a fila que já era enorme por uma cirurgia. Para que você que está nos assistindo, cirurgia eletiva é aquela que poderia esperar, não é uma cirurgia de urgência. Mas com o tempo que as cirurgias ficaram paralisadas no país, isso se agravou muito, então essa fila aumentou muito, o sofrimento das pessoas aumentou muito. E hoje a gente está debatendo que as oportunidades para acabar com o sofrimento da população chegou, né? E é preciso que a população esteja internada nisso. Por isso, a escolha desse tema tão importante no Papo Reto com o Gilberto de hoje. Bom, para começar, qual é o número de cirurgias eletivas que são feitas em Mato Grosso? E esse número ele é suficiente? Nos hospitais, né, a Secretaria de Estado de Saúde tem hoje 8 hospitais sob sua gestão e a gente realizou desde o início do programa, que tem dentro da Secretaria, mais de 6.800 cirurgias até aqui. Então, assim, é um volume expressivo, diante da necessidade que havia sido mapeada no sistema de regulação do Estado antes do lançamento do programa. Os nossos hospitais, eles atendem cerca de 30% da demanda. É importante salientar que quando a Caroline fala do início do programa, é que o governo de Mato Grosso lançou em meados do ano passado um programa chamado MT Mais Cirurgias, que predispõe a acabar com a fila de espera por uma cirurgia eletiva, né? Então, quando nós estamos falando do início do programa, nós estamos falando desse importante programa lançado pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com 141 municípios do Estado, e com investimento de mais de 100 milhões de reais. Para complementar a sua pergunta quanto àquilo que o Estado executa hoje, é importante colocar que, na verdade, nós estamos retomando, né, gradativamente, considerando esse período pandêmico, né, que nós enfrentamos. Então, nós ainda não chegamos na capacidade máxima do Estado, seja pelas unidades hospitalares sob gestão estadual, e também pelos municípios, que vêm se organizando, né, com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, com o apoio dos municípios, do Ministério da Saúde também, que vêm se organizando para conseguir retomar esses procedimentos eletivos que já eram comprometidos antes da pandemia e que com a pandemia acabou sendo ainda mais prejudicado. Então, seria precipitado falar se o que é realizado hoje é suficiente, pois nós ainda não estamos na nossa capacidade máxima. Se tem um ponto que a pandemia trouxe de positivo, foi exatamente que os municípios conseguissem se organizar, primeiramente com a implantação dos leitos Covid, que hoje estão podendo ser manejados para o atendimento convencional. Então, como isso está sendo retomado, como a secretária Caroline colocou, os nossos hospitais nunca deixaram de realizar os procedimentos. Claro que por um período tivemos que focar nos procedimentos de urgência e estamos retomando há alguns meses os procedimentos eletivos.
tentando complementar essas informações, a gente tem que lembrar do viés, né? Toda vez que a gente fala em número, a gente não vai conseguir números absolutos, impossível, devido ao estado pandêmico. Então, nesse período de pandemia, nós cirurgiões somente poderíamos estar executando cirurgias em pacientes oncológicos e cardiopatas. As cirurgias eletivas, se você pensar, oncológico e cardiopata já são pacientes de prioridade, pelas duas patologias de base que eles têm, né? E se você for jogar na estatística, são as duas maiores causas de morte em qualquer lugar do planeta. A morte não traumática, né? São as patologias cardíacas e as patologias oncológicas. Então, como tem esse viés, é impossível. Como é atípico o período que a gente passou, o número também vai ser atípico. Então, ele não tem como ser julgado. Lembrando, cirurgias eletivas são cirurgias que têm condições de esperar o momento mais adequado para ser realizado. Durante a pandemia, era impossível você pegar um paciente ígido, com uma doença com necessidade de cirurgia, levar para a cirurgia com risco de sair contaminado. Então, como foi um período atípico, os números são atípicos também. O nosso WhatsApp tá bombando, tem muita pergunta chegando, vídeo, mensagem, e a gente vai chamar o primeiro agora. Coloca na tela, pessoal. Eu sou de Agrovila das Palmeiras, distrito de Santo Antônio de Leverger. Eu, há mais de 7 anos, aguardava uma cirurgia muito complicada, a qual foi recusado várias vezes pelo SUS, por ser uma cirurgia muito complicada. E eu agradeço muito ao Senhor, porque quando chegou até ao conhecimento do Senhor, o Senhor me ajudou muito. O Senhor, mais do que depressa, o Senhor me concedeu essa cirurgia. E eu sofri muito ao longo desses anos, e graças ao Senhor, e graças ao nosso bom Deus, eu quero agradecer também todos do Hospital Santa Casa, que foram todos muito pessoas excelentes, profissionais. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor, Sr. Gilberto, para que todos saibam, né? Quando a pessoa precisa de uma cirurgia pelo SUS, qual é o caminho que ela deve tomar? Que rumo ela deve tomar para conseguir uma cirurgia pelo SUS? Obrigado, Cleverson, pela sua participação. Primeiramente, eu queria enfatizar que não foi o secretário Gilberto que concedeu uma cirurgia para você, foi o SUS. E você, assim como centenas e milhares de matogrossenses que nesse momento estão sendo atendidos, você estava numa fila de regulação, né? Então, são os profissionais do SUS que possibilitaram o atendimento a você, e triste que você tenha esperado 7 anos para que isso acontecesse. Eu queria enfatizar aos colegas aqui que eu conheço algumas histórias que são muito tristes na área da saúde. Eu fui em vários municípios com eventos de lançamento do programa MT Mais Cirurgias. Exemplo foi em Campo Verde, que no momento em que a Secretaria Municipal entregava o agendamento para os pacientes fazerem essa cirurgia, eu perguntava para alguns que cirurgia ia fazer, quanto tempo ele estava aguardando e qual era a cirurgia especificamente. E me marcou muito um senhor que falou que estava aguardando há 11 anos para fazer a cirurgia. Era uma cirurgia na uretra. Então, eu já fico imaginando. E eu falei, o que o senhor sente? Ele falou, eu sinto muita dor. Então, se imagina alguém sentindo dor por 11 anos na uretra, provavelmente com comprometimento matrimonial, ou seja, para o homem isso deve ser uma perda de autoestima. E aí, somado, deve existir milhares de casos parecidos com esse, como é o caso do Cleverson, né? Até onde eu tenho conhecimento, a cirurgia dele foi uma cirurgia ortopédica, ele se arrastava para trabalhar, sentia inúmeras dores e, graças a Deus, isso foi resolvido. Então, são centenas de pessoas. Mas como é a porta de entrada para uma pessoa conseguir fazer uma cirurgia? Normalmente, ele se ingressou
na rede primária de saúde ou secundária, e aí ele passou a fazer parte de uma fila, né? O médico identifica se o problema é de uma emergência, uma necessidade de uma cirurgia que tem que ser feita logo, ou se ela é uma cirurgia eletiva que entra numa fila de regulação. Por isso nós temos um complexo regulador do SUS, né? Um sistema onde médicos decidem quem tem prioridade de ser atendido primeiro, né? Às vezes a pessoa está numa colocação na fila, mas surge alguém que estava atrás dele na fila e virou uma urgência, porque se agravou, então pula a fila, e quem decide isso é médico regulador. Não é secretário, não é político, não é ninguém que atravessa disso. A autoridade máxima para decidir quem na ordem vai ser atendido e onde vai ser atendido é o médico regulador, que trabalha no complexo regulador do Estado. E aí quem pode explicar melhor disso para nós é a Fabiana, que é a secretária adjunta que cuida do complexo regulador no estado de Mato Grosso. Esse sistema ele está praticamente introduzido na grande maioria dos municípios, né? Existem inclusive centrais regionais que fazem esse manejo do paciente, verifica qual é a unidade de saúde mais próxima da sua residência para fazer, e aí ele tem que seguir aí um rito sumário de exames preliminares, de risco cirúrgico, para no melhor momento ser atendido em uma das unidades do SUS. Como que acontece isso, Fabiana? Então, como o Gilberto já adiantou, a porta de entrada para qualquer procedimento sempre é a atenção primária, ou seja, o estabelecimento de saúde mais próximo da residência daquele paciente. Existem procedimentos que são realizados já na atenção primária, onde eles podem ser resolvidos. Aquilo que não é resolvido na atenção primária, o médico da unidade já faz um encaminhamento para a unidade secundária, que são as unidades de atenção especializada, ou seja, onde se concentra a maior parte dos médicos especialistas. Infelizmente, não são todas as regiões do estado que dispõem desse atendimento. Então, em alguns casos, ele pode passar da primária diretamente para a terciária, que é a atenção hospitalar. Então, sempre através de uma central de regulação, seja ela municipal, quando aquilo que o paciente precisa se resolve no município, seja por uma atenção regional, quando ele tem que se deslocar de uma região para outra, ou até mesmo para uma central estadual de regulação, né, que compila esse acesso entre essas duas esferas, e até mesmo para uma esfera fora do estado, que é o tratamento fora do domicílio. Então, ele tem basicamente esse caminho: atenção primária, secundária e terciária, né, que é atenção básica, unidade de saúde, atenção especializada e hospitalar, sempre através de uma central de regulação, seja ela municipal, regional ou estadual. E é importante a gente esclarecer que mesmo quando ele entra dentro da rede hospitalar e ele tem acesso ali a uma consulta com o médico, ele ainda é avaliado, né, para dentro das demandas ali, dentro das pessoas que estão esperando por uma cirurgia, o médico ainda decide, dentre aqueles que já estão encaminhados para a rede hospitalar, quem vai ser atendido primeiro, devido à sua necessidade, à sua urgência. Então, há toda uma escolha, né, do profissional médico ali, né, técnica, para que esse ciclo se feche do paciente desde da sua necessidade até o momento em que a cirurgia é realizada. Exatamente. Então, assim, quando passa na avaliação do cirurgião especialista, ele vai determinar o código da doença daquele paciente. E através desse código, a gente tem a noção da gravidade, além do texto que é realizado num documento chamado AIH, Autorização de Internação Hospitalar. Esse documento ele vai para o setor administrativo, do setor administrativo vai para a central de regulação, tendo a autorização dessa mesma AIH, é realizado, agendado o procedimento. Como já foi dito, eu não gosto de falar fila, mas essa espera desse paciente, ela é dinâmica, porque sempre vai ter alguém pior que o outro. Então, as prioridades têm que ser devidamente respeitadas, honradas. Então, o paciente mais grave acaba realizando essa cirurgia eletiva primeiro de uma cirurgia menos grave.
Gilberto, afinal, o que seria a atenção primária, secundária? Explica pra gente. Normalmente, a atenção primária, secundária, grande parte do que é feito nisso está subordinado às redes municipais de saúde, né? As prefeituras, secretarias municipais que tratam da baixa e média complexidade. Já a responsabilidade do governo do estado e do governo federal está mais precisamente no que é chamado alta complexidade, em que pese esses três entes acabam atuando nas três dimensões. Sabe, Leilane, esse é um programa que tem também um cunho social, de utilidade pública e educativo. Então é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo entendam que é necessário estar permanentemente atualizado o endereço dessas pessoas no cadastramento do SUS para que o sistema de regulação, quando chegar a oportunidade dele, consiga localizá-lo. Hoje nós temos um grande programa de cirurgia no estado de Mato Grosso que tem dificuldade para encontrar os pacientes, né? Isso é um custo alto, porque você faz um agendamento, tem pessoas que mesmo no agendamento, mesmo localizada, faltam o dia da cirurgia, e muitos a gente não consegue localizar. E aí você tem que pular para o seguinte, porque você não pode deixar uma estrutura de saúde parada. Por isso a atualização do endereço, do telefone dos pacientes é muito importante, né? Porque às vezes ele muda de residência, né? Ele troca de telefone e esquece de atualizar o cadastro. E aí o sistema não consegue encontrá-lo e aí pula a fila, isso traz um desconforto, um alto custo. Existe um volume substancial de recursos destinado pelo governo do estado de Mato Grosso, em parceria com 141 municípios, onde o governo do estado está aportando recursos suficientes para que municípios consigam comprar serviços na rede privada, com remuneração que vale a pena ao prestador de serviço. Então, essa convergência que existe hoje entre o governo do estado de Mato Grosso, os prefeitos e os secretários municipais de saúde, para que a gente possa aniquilar com essa fila, para que não haja mais sofrimento, para que ninguém mais precise esperar tanto tempo na cirurgia, também precisa de ter a participação da população para que a gente possa atingir esses objetivos. Vamos lá, tá chegando muita pergunta aqui no WhatsApp. Quero te convidar para mandar a sua também, 99685-4440. E agora tem um vídeo para a gente assistir. Vamos lá ver? Vereador Nelo, Carlinda, Mato Grosso. Professor, onde essa cirurgia acontece? As pessoas mais distantes da sede do município, como participam? Oh, que bom, vereador Nelo participando desse nosso programa de hoje. Olha, são centenas de pontos que hoje estão fazendo cirurgias eletivas. Os hospitais do governo do estado, os hospitais regionais, tem um volume substancial de cirurgias que estão sendo realizadas, mas por força da pandemia, por ter aumentado muito o número das pessoas que aguardavam, nós levamos ao governo do estado, enquanto secretário de Estado de Saúde à época, uma proposta para acelerar isso, porque a capacidade dos hospitais municipais e dos hospitais estaduais, ela seria insuficiente para atender numa velocidade tão rápida. Então, nós desenhamos um programa em que os municípios aderem a esse programa, recebem recursos 30% adiantado. Quando aprovamos um plano, esse município recebe os recursos de 30% adiantado, até para ter segurança de ter eficiência na quitação com os prestadores de serviço, e eles podem ir à rede privada, seja na prestação de exames de alta complexidade, seja em qualquer cirurgia. O cardápio de cirurgia patrocinado nesse programa é praticamente todos os procedimentos que estão na tabela SUS, né, para conseguir, comprando a capacidade ociosa de laboratórios, de clínicas, de hospitais privados, a gente acelerar esse processo para que no futuro breve a gente não tenha mais fila, né? Então é muito importante que a população saiba que os municípios nesse momento estão... Tem municípios já no estado do Mato Grosso que já pode comemorar, né? Eu fui recentemente numa reunião em Alta Floresta com todos os prefeitos daquela região e eles já estavam comemorando que eles não tinham mais ninguém na fila. Ou seja, isso é muito bom para o estado de Mato Grosso. Vários municípios já não têm fila de espera para fazer cirurgia, mas o ponto mais próximo da sua residência é aquele que é elegível para fazer isso. Naquele hospital, próximo da casa dele, é o hospital que tem a especialidade para o seu problema, é ali que vai fazer a cirurgia.
Então a ideia é que o paciente tenha que se deslocar o mínimo dentro do estado, mas existe cirurgias de altíssima complexidade, como são neurológicas, cardiológicas, que aí tem os hospitais de referência para isso, e quando ainda no estado não tiver uma solução para isso, tem o que a Fabi já nos informou aqui, que é o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, em que o SUS acaba abarcando com todos os recursos de transferência, de passagem, de estadia, para que essa cirurgia seja feita pelo SUS em qualquer unidade que atenda o SUS no país. Vamos para mais uma pergunta, dessa vez é um vídeo, mas continue mandando a sua que você vai ser respondido. Vamos lá? Meu nome é Paulo Cardoso, moro no CPA3. Minha pergunta é o seguinte: quando uma pessoa precisa fazer uma cirurgia, quem ela procura, aonde ela deve ir? Por favor, Gilberto Figueiredo, responda essa pergunta para mim aí. Olha, isso já foi dito no nosso programa, né? Primeiro, a necessidade de uma cirurgia nasce com uma consulta. Você procura uma unidade de saúde mais próxima da sua casa, que vai ter uma consulta, e esse médico vai decidir a necessidade da cirurgia, qual é a cirurgia, e encaminhar isso para um sistema de regulação, né? É o atendimento inicial, ele vai demandar dentro de um sistema, preenchendo os documentos necessários. Todo município tem à sua disposição esse sistema conhecido como SISREG, que é um sistema de regulação, para que possa, daí sim, ele iniciar um procedimento. Então, onde procurar? Primeiro, a unidade de saúde que esteja mais próxima da sua casa, seja uma unidade de saúde da família, uma UPA, um pronto atendimento, uma policlínica, qualquer um dessa natureza. Significa dizer que você não deve imediatamente procurar o hospital onde poderá ser feita a sua cirurgia, porque o hospital ele trabalha pela regulação, ele não trabalha pelo atendimento do pronto atendimento, você chegou e já vai na cirurgia, né? Porque tem cirurgias que tem aí um processo delicado de preparação, de exames pré-operatórios, enfim. Mas o ponto inicial é a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Vamos para mais uma pergunta. Nosso WhatsApp tá bombando, viu, gente? Mas vamos lá. Meu nome é Gislene, moro aqui no Novo Paraíso 2. Gostaria de saber do senhor qual o perfil da pessoa que é selecionada para fazer a cirurgia eletiva. Existe uma fila de espera? Como funciona a prioridade nessa fila? Como funciona a formação dessa fila? O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Olha, a princípio, todos os procedimentos estabelecidos na tabela SUS, ou seja, a tabela SUS é um cardápio de procedimentos, de consulta, de exames de baixa e alta complexidade e de todas as cirurgias possíveis de serem realizadas, né? Então, o perfil é relacionado àquela característica da análise feita pelo médico inicialmente na consulta. É ele, através de exame clínico e de exames laboratoriais e de imagens, que vão chegar à conclusão que determinado paciente precisa fazer uma cirurgia. E como já foi dito aqui, né, até peço ajuda para a nossa querida secretária responsável pelo complexo regulador, que vai falar um pouco dessa dinâmica, né? Quando a gente fala de uma fila, nós estamos dizendo que existem prioridades para ser atendido. Um paciente que tem uma necessidade de fazer uma cirurgia cardiológica, por exemplo, muito provavelmente ele vai estar uma esfera de prioridade maior do que alguém que precisa fazer uma cirurgia de hérnia, né? A consideração que é analisada aí é o risco para a vida. Por isso é analisado por médicos especialistas que decidem quem deve ser atendido primeiro. Mas acho que a Fabiana pode nos auxiliar melhor nisso aqui. Eu vou complementar, mas ele já é praticamente um expert, né, em tudo que se refere ao SUS. A gente só complementa. Então, o perfil são os mais diversos possíveis. Como que é dada, como que é a prioridade é sempre, em primeiro lugar, as condições clínicas do paciente. Em segundo lugar, pela solicitação cronológica, né, pela data de inserção no sistema. Então, são essas duas vertentes principais que a gente utiliza. Mas sempre uma decisão médica regulação, ela é um ato médico, é o médico quem decide, considerando aquilo que está inserido nas informações, seja numa IH, seja numa PAC, que são as solicitações para as internações ou para os procedimentos ambulatoriais. E em segundo lugar, a solicitação.
E como que é dada essa fila? Através das solicitações das unidades hospitalares ou secundárias para a questão das cirurgias. Então, todas as unidades credenciadas ao SUS, elas fazem essa inserção no sistema de regulação. Tem um médico regulador, seja numa regional, seja no complexo regulador estadual, até mesmo na municipal, que faz uma análise diária dessas solicitações. Então, de acordo com as condições clínicas, sinais e sintomas, são algumas informações que são necessárias, e até aproveito a oportunidade para colocar o quão importante é o preenchimento dessas guias. Por quê? Os médicos reguladores, eles não têm acesso direto aos pacientes. A única informação que o médico tem para fazer essa análise é através das guias que estão inseridas dentro do sistema. Então, a gente também chama a atenção, inclusive da classe médica, para a importância na hora de estar preenchendo. Então, o médico regulador faz a análise dessas solicitações e, de acordo com a capacidade de cada unidade para aquela especialidade, seja cirurgia geral, cardiologia, ortopedia, pois cada hospital é referência para um procedimento, é que o regulador faz a autorização, se pode 10 vagas por dia, 100 vagas por dia, de acordo com as condições clínicas e com a solicitação cronológica de cada solicitação. Basicamente é isso. Claro que a gente também chama atenção, né? Nós temos situações de pacientes que, em função do tempo de espera, né, uma solicitação que era eletiva passa a ser uma urgência, então muitas vezes esse paciente ele tem que ser reavaliado. Mas normalmente é de acordo com a solicitação e com as condições clínicas apresentadas na guia. Importante a gente deixar todo mundo esclarecido que o que a secretária Fabiana citou, cada pessoa ela vem encaminhada para um hospital de referência, né? A gente tem uma organização dos serviços de saúde na rede. Nem todos os hospitais eles oferecem as mesmas especialidades. A gente tem alguns hospitais que eles têm um cardápio mais completo de especialidades. Ele tem um número de leitos maior. Então, de acordo com o encaminhamento da regulação para a rede hospitalar, né, no caso dos nossos hospitais do governo do estado, ele pode ter um tempo menor na fila ou não, né? Então, assim, a gente passa por um ciclo, a oferta, né, e a demanda. Então, a gente se organiza a rede SUS se organiza desde a entrada do paciente na rede primária e ela passa até pela oferta das especialidades médicas e a quantidade de paciente que precisa ir para um determinado hospital. Leilane, é importante frisar nesse momento que Mato Grosso é o único estado brasileiro que nesse momento está construindo 6 grandes hospitais. Até para preencher os vazios assistenciais, que nós já tratamos até em outro programa sobre isso, que são de regiões que não têm um hospital regional próximo, e aí esse paciente, logicamente, para fazer uma cirurgia, ele está tendo que se deslocar mais de 1.000 quilômetros para chegar até um hospital de referência. Com a construção desses 6 hospitais, o sofrimento da população ele vai deixar de existir, o Mato Grosso estará suprido dos hospitais necessários para oferecer uma saúde de qualidade a toda a população. E isso no futuro muito breve, né? Até o mês de abril do próximo ano, nós já devemos estar em funcionamento o Hospital Central aqui em Cuiabá. Novos 4 hospitais regionais estão sendo construídos, um lá em Confresa, que é um hospital para atender toda a região do Araguaia, um em Alta Floresta, outro em Juína, outro em Tangará da Serra e também, num futuro breve, finalizando o Hospital de Lumilha, que é um hospital escola, né, que vai ser tocado pela Universidade Federal do Mato Grosso, mas que também está sendo construído pelo governo de Mato Grosso. Vamos lá para mais uma mensagem, agora é uma pergunta por texto. Qual o gargalo da cirurgia que havia em Mato Grosso? O que foi feito para diminuir isso? Bom, existe uma série de condicionantes que levaram isso a acontecer. Eu tenho que fazer aqui uma análise crítica que eu acredito que a saúde no estado do Mato Grosso ela nunca foi tratada com a devida prioridade que deveria ter. Se fosse assim, não teria iniciado a construir um hospital no estado do Mato Grosso e ficou paralisado a construção 34 anos, né?
não se teria comprado tantos hospitais no estado de Mato Grosso para fechá-los depois, como houve o caso do Santo Tomé, do Hospital Modelo e uma série de outros que estão aí em alguns municípios do estado. Então, várias condicionantes levaram a isso, a crise econômica que teve no governo, que não conseguia sequer honrar os compromissos estabelecidos com os municípios nas transferências regulamentares dos programas especiais de transferência, e tudo isso, logicamente, contingenciou a atuação dos hospitais, né, que tinham deficiências de contratação de serviço, de pessoal, de materiais para que os profissionais pudessem trabalhar. Então, isso foi corrigido a partir da entrada do governador Mauro Mendes, que solucionou a questão financeira e passou a tratar a saúde com prioridade no estado de Mato Grosso, né? Foi um governador que fez uma campanha dizendo que ia fazer a saúde funcionar, e para fazer funcionar precisa priorizar investimentos. Hoje, Mato Grosso é o estado do Brasil com o maior percentual de investimento em cima da sua receita corrente líquida, né? Em todas as áreas, mas especialmente eu posso dizer que na área da saúde, os investimentos robustos que estão sendo feitos na construção de novos hospitais, na ampliação e reforma dos hospitais existentes, no investimento em tecnologia para melhorar a capacidade e a qualidade do que é feito nos nossos hospitais hoje, permite a gente enxergar um horizonte muito próximo de melhoria substancial nisso. Então, chegar até aqui, é lógico, uma série de absurdos que aconteceram, onde a saúde não foi tratada com a devida prioridade. Quanto à questão dos procedimentos que nós temos o maior gargalo, há uma diferença entre a maior demanda, os procedimentos que são mais solicitados são procedimentos de ortopedia, procedimentos de cirurgia geral, ginecológica. Porém, como a ginecologia, a cirurgia geral, grande parte dos municípios realizam, então a gente consegue dar uma vazão maior. Os maiores gargalos são neuro, cardio, ortopedia e a parte urológica. Então, com o comprometimento da Secretaria de Gestão Hospitalar, que recentemente a secretária pode falar melhor, iniciou o serviço de neurocirurgia e retomou o serviço de ortopedia nos 2 maiores hospitais, a gente já conseguiu ter um respiro, então é o que está sendo feito, como o secretário colocou, a construção de 6 novos hospitais e com a possibilidade da retomada das cirurgias seletivas e a organização do gabinete de gestão hospitalar, conseguir retomar com os procedimentos que estavam parados, a secretária pode falar melhor, ortopedia, bariátrica. Então são alguns gargalos que a gente está conseguindo respirar. E a gente ainda mantém um gargalo, também já com proposta, a secretária vai dar continuidade, que é a parte cardiológica. Só antes da Carolina falar, eu queria enfatizar um fator que é um gargalo, né, uma condicionante que atrapalha muito. Normalmente, essas cirurgias ortopédicas, cardiológicas, elas não é apenas uma cirurgia, enseja um componente chamado uma prótese, que na maioria das vezes é mais cara que o procedimento cirúrgico, né? Uma cirurgia ortopédica pode custar R$2.000 o procedimento, mas a próstata pode custar mais de 50, 100, 80 mil reais. Existe uma crise mundial, né, de fornecimento de próteses. Com a pandemia, as grandes indústrias também paralisaram sua produção, houve uma crise de fornecimento de ácido mundial. E quando todos os hospitais no país voltam a fazer cirurgias, a demanda nos estados também são parecidas com as nossas. E aí os fabricantes de próteses têm dificuldade para atender um mercado que está, nesse momento, pujante, precisando por isso, né? Nas cirurgias cardíacas, são os stents, são as próteses que é necessária para a recuperação do paciente, e nas ortopédicas, então, nem se fala. Então, às vezes você tem condição de fazer a cirurgia, o médico está à disposição, o hospital tem condição de atender, mas o paciente interno tem que aguardar um tempo de espera para que a indústria possa oferecer uma prótese, uma série de parafusos, ou seja, um conjunto de componentes necessários para buscar essa solução. E normalmente enseja um custo muito maior do que o procedimento cirúrgico. Desde o início, né, da gestão do Gilberto, como secretário de Estado de Saúde, eu era diretora do hospital, estava como diretora do Hospital Regional de Rondonópolis, e já havia uma demanda por a gente fazer estrutura e retomada de alguns serviços que ao longo dos anos
foram deixando de ser ofertados, né? Então, assim, para que a gente proporcionasse um avanço, né, houve um planejamento da secretaria desde o início da gestão. Eu ainda estava como diretora. E as iniciativas de retomar serviços desestruturados no poder público, elas não são fáceis. A gente passa por muitos desafios, né? A gente tem que reorganizar espaços, estruturas, rever capacidade instalada de hospital, fazer licitação, contratações, não só da equipe médica, porque um médico, para trabalhar, ele precisa de todo um aporte das outras especialidades, né? Todos ali dentro do hospital têm um papel importante, então é um cenário assim de guerra para você, em pouco tempo, poder retomar aquilo que precisa. Mas graças à iniciativa iniciadas desde o início da gestão, quando o Gilberto ainda era secretário, hoje a gente pôde inaugurar serviços que são gargalos. 6 hospitais dos 8 hoje têm serviço de urologia. E isso é uma iniciativa desde o início de 2020, quando a gente tentou lançar as iniciativas das primeiras licitações, né? Ortopedia foi retomada vultosamente no Hospital Metropolitano, né? Rondonópolis, né? Aquela fila antiga. Amém. Chegamos aí a zerar a fila da região sul do estado. Lembrando que a região sul do estado é uma região de mais de 500 mil habitantes e que por anos, e desde quando eu estava lá como diretora, era algo assim sofrível para a população. E logo quando nós tivemos oportunidade breve, num cenário pós-pandêmico, a gente se organizou, fizemos um mutirão, parte da regulação com a parte hospitalar e a equipe médica, e conseguimos zerar a fila de uma das maiores regiões do estado com ortopedia. Então, assim, o esforço ele tem sido cada vez maior e a gente ainda tem muita coisa para fazer. A bariátrica no Hospital Metropolitano, que ela era feita em menor quantidade do que ela está sendo ofertada hoje, né? Um volume 5 vezes maior vai ser realizado dentro do hospital. Também temos agora UTI neurológica, que vão ter também, junto com essas equipes, nos hospitais Metropolitano e em Rondonópolis, cirurgias de alta complexidade, né, na área de neuro. E estamos em planejamento para, em um dos nossos hospitais, atender o gargalo da cardiologia. Nosso tempo está acabando, o papo está muito bom. Mas eu quero convidá-los a dar suas considerações finais, começando pelo Eduardo. E continue mandando as suas perguntas por WhatsApp para a gente, que a gente vai responder. Agradecer o convite para participar desse bate-papo. Foi muito proveitoso para o telespectador, para mim também. Muitas informações que a gente não tem no nosso dia a dia, né? De atendimento, a gente não sabe, e tô escutando aqui só coisa boa. Só coisa boa. Fabiana? Então, primeiro, agradecer pelo convite, a oportunidade de estar revendo esse amigo, Gilberto, né, que esteve conosco nessa caminhada, que, como a Caroline colocou, iniciou junto com toda uma equipe a reconstrução, né, a retomada da saúde nesse estado. Não foi fácil, não está sendo fácil, a gente sabe que ainda tem um caminho longo. E ainda tivemos uma pandemia. Então, acho que em muitos momentos, né, a gente chegou a pensar, meu Deus, e agora? Mas com a condução tanto do então secretário Gilberto, quanto do governador, e a gente também tem que ressaltar a importância dos gestores municipais, né, que com esse acesso que foi dado pelo então secretário, pelo governador, uma proximidade, nós temos também, através das reuniões de CIBIC, através do COSEMES, esse acesso junto aos gestores, né, essa proximidade. Ninguém faz nada sozinho, a saúde é extremamente complexa, então nós precisamos dos 3 entes envolvidos. Então, obrigada pela oportunidade para estar aqui, a gente espera poder estar junto novamente, para estar levando um pouco mais de informação tranquila, informação boa, para a população do estado e à disposição para o que for necessário. Obrigada. Também gostaria de agradecer, lógico, né, ao nosso grande líder, que enquanto esteve ali à frente da Secretaria de Estado de Saúde, nos inspirou, né? Gilberto, ele tem uma característica de valorizar o trabalho, valorizar quem trabalha, as boas ideias,
arregaça a manga junto com a sua equipe, e isso é muito inspirador, né? E graças a Deus tivemos a sorte de poder contar com uma equipe muito atenta às necessidades da população. Quero deixar aqui o meu agradecimento aos diretores de todos os hospitais regionais, que eles foram fantásticos. Em período de pandemia, pós-pandemia, souberam conduzir a reestruturação e a oferta de leitos para a população em diversos momentos. Monta leito Covid, desmonta leito Covid, e rápido, monta eletiva, e no meio da pandemia desmonta e monta. E estamos aí entregando um resultado de cirurgias eletivas de 30% nos nossos hospitais, né? Então é graças a todo um trabalho de uma equipe mesmo, né? Mas para uma equipe funcionar, para um barco poder ser conduzido, a gente precisa de um capitão, e na maior parte do tempo tivemos aqui no Gilberto uma condução maravilhosa. Fica aqui o meu elogio como gestora pública, né, e meu agradecimento como parte da equipe, em meu nome, em nome de todos os diretores, agradecer por tudo que foi feito, que a gente assim tem colhido bons frutos, e a população do estado de Mato Grosso percebe isso na sua vida, percebe isso no seu dia a dia. Então fica aqui os nossos agradecimentos. O papo foi bom, mas está chegando ao fim. Quero ouvir as últimas palavras do Gilberto. Olha, um assunto dessa natureza demandaria por inúmeros programas, né? É um conjunto de informações que precisa ser levado até a população, que não dá para resumir isso tudo num programa só. Mas eu quero dizer da satisfação imensa de rever aqui as colegas de trabalho da SES. Para mim foi um prazer enorme aprender com vocês e conviver com vocês durante 3 anos e 3 meses à frente da Secretaria de Estado de Saúde. Dizer que hoje eu sou um cidadão, um ser humano muito melhor depois de passar pelo SUS. O SUS é e com certeza será o maior patrimônio que o brasileiro pode ter, que faz do mais simples procedimento ambulatorial a mais complexa cirurgia que um cidadão não teria como fazer, o cidadão humilde teria como financiar isso se não fosse via SUS, que é um programa pago por todos os brasileiros. Eu não posso deixar de agradecer e enfatizar a ação convergência que nós tivemos com 141 secretários municipais de saúde. O programa de cirurgias ele é um sucesso porque tem a participação efetiva dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde, todos de forma convergente com o governo de Mato Grosso e sobre a batuta do nosso governador Mauro Mendes. Tem sido esse programa muito de sucesso, que tem recursos disponíveis. Nós aprovamos mais de 40 planos apresentados pelos municípios, que foram lá num cardápio, escolheram qual a cirurgia, olharam para a sua fila municipal de regulação e estão executando isso, e nós nem consumimos ainda todo o recurso. Dá mais de 40 milhões disponíveis para aprovar planos de cirurgia nesse estado. E eu quero agradecer a você, meu colega secretário municipal de saúde, que tem trabalhado tanto, não apenas nesse programa, mas se empenhou no enfrentamento dessa pandemia, que foi talvez a experiência mais dolorosa da nossa vida durante esses 2 anos que nós tivemos à frente dessa secretaria. Então a você, meus sinceros agradecimentos, meus parabéns pela sua dedicação, e eu espero em breve poder revê-los aí nessa caminhada que é do SUS, e com certeza vocês continuarão realizando esse grande trabalho espetacular que estão realizando. Muito obrigado a todos. O Papo Reto com o Gilberto está chegando ao fim. Se você não teve a sua pergunta respondida, fica tranquilo que o Gilberto vai mandar um zap para você. É só mandar lá para 999854440 que a gente conversa por lá. Lembrando que você pode seguir a gente no Instagram, Gilberto Figueiredo, tudo junto, ou então chamar aqui no YouTube, deixar seu like e continuar acompanhando a gente, que em breve vai ter mais Papo Reto com o Gilberto. Muito obrigada e até mais!